E aí, pessoal, matemática é bom demais. Hoje aqui no canal nós vamos estudar ou continuar estudando, né, frações. As frações elas são muito importantes para o nosso cotidiano. E eu vou mostrar a vocês algumas relações pertinentes sobre como transformar uma fração, por exemplo, em porcentagem, em número misto, enfim. Vamos lá, vamos estudar. Fique aqui. Aqui está, pessoal, meu nome é Eduardo Luiz e eu já peço a vocês que vá lá e deixe o seu like, não é? Porque isso é muito importante para que a gente continue fazendo nosso trabalho aqui e alcance, é claro, mais pessoas para estudar os conteúdos de matemática relevantes para a vida do cotidiano dessas pessoas. Então, sobre frações, nós vamos lembrar aqui a você o que é uma fração, quais os tipos de frações existentes, o que é um número misto, certo? Como transformar para uma fração imprópria, como transformar uma dízima periódica simples ou composta em fração e como transformar uma fração em porcentagem. Então, tudo isso nós vamos estar estudando a partir de agora. Fica aqui comigo até o final. Veja só, primeiro eu quero fazer algumas transformações pertinentes. Vai ser interessante para você saber esses detalhes. Por exemplo, transformar uma fração para um número decimal. É importante saber isso. Então veja, quando eu tenho aqui, por exemplo, 3 sobre 4 e eu quero transformar em um número decimal, o que é um número decimal? Um número que contém vírgula. Eu preciso, pessoal, fazer uma divisão, ó. 3 dividido por 4. Então, quando eu faço essa divisão, 3 dividido por 4, a gente percebe que não dá para dividir. Eu coloco um zero aqui e um zero no quociente. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Fazendo a subtração, ó, 30 tirando 28 dá 2. É ou não é? Esse 2 não dá para dividir, né? Coloco um zero aqui. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Fazendo a subtração, dá 0. Ou seja, o número 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Beleza, pessoal? É só você dividir o número de cima pelo de baixo que você vai encontrar um número com vírgula. Esse número com vírgula é um número decimal. Acabei de transformar 3 quartos, que é uma fração. O que é uma fração? É uma parte do todo. O todo foi dividido em 4 partes. Eu peguei 3. 3 quartos, que é uma fração, transformado em número decimal. Da mesma forma, faça essa divisão, 1 por 5 e veja quanto dá. Certamente você vai encontrar aqui, ó, 0,2. Beleza? Ok, pessoal? Então, eu acabei de transformar uma fração em um número decimal. Também eu posso transformar de número decimal para fração, fazer o inverso. E essa maneira aqui eu acho bem interessante, que é mais fácil. Você faz assim, ó, bota uma barra aqui, uma barra, coloca o número sem a vírgula, ó, 3, 2, 3. O procedimento é sempre o mesmo para qualquer número. Depois você vai colocar sempre o número 1 aqui embaixo no denominador, porque uma fração não pode ter denominador zero. Aí eu já começo com o número 1. E eu conto quantas casas eu tenho após a vírgula. Uma, duas casas, tá vendo? Ó, duas casas. Aí aqui eu coloco 2 zeros. 2 zeros. Ou seja, o número fracionário que representa esse número decimal, 3,23, é 323 sobre 100. Fácil, não é? 323 dividido por 100 dá 3,23. Como é que eu faço a transformação? Coloco o número sem a vírgula aqui no numerador e no denominador boto 1 e conto quantas casas decimais eu tenho. Depois de contar essa quantidade, que no caso aqui eu tenho 2 casas decimais após a vírgula, são 2 zeros que eu coloco aqui. Então aqui está o número decimal, o número fracionário que veio do número decimal 3,23. Aqui, pessoal, 0,6, você pode pensar do mesmo jeito, ó. Coloca aqui o número sem a vírgula,
que é o 0,6 ou o próprio 6, não é? 0,6 é a mesma coisa que 6. Aí você coloca o número 1 aqui e conta quantas casas tem após a vírgula. Como é só uma casa, coloca 1, 0. Transformei para a fração 6 décimos. 6 décimos é o 0,6. Belezinha, pessoal? Tá gostosinho? Vamos para a próxima aqui. A outra transformação que é bom saber é como transformar de fração para porcentagem. Como é que eu transformo uma fração para porcentagem? Pessoal, aqui tem uma dica infalível. Você pega a fração, repete ela e multiplica por 100%. Professor, por que 100%? Porque 100% é 1. E 1 é elemento neutro na hora de multiplicar. Eu não estou alterando o resultado da fração. Quando eu pegar esse número e multiplicar por isso, eu não altero o resultado. Eu altero apenas a maneira de se escrever. Então, como é que eu faço isso aqui? Essa multiplicação? Fácil. 1 multiplicado por 100, que dá 100. 100%. Dividido por 4. Significa dizer o quê? Quando eu pegar 100 e dividir por 4, vai dar 25. Isso aqui é o resultado. Ou seja, um quarto em porcentagem é 25%. Não tem como errar. Você pega a fração e multiplica por 100%. Essa dica, ela vale o comentário no vídeo, é ou não é? Então, você vem aqui ó, e faz a multiplicação. 3 vezes 100% dá 300%. Que você vai dividir por 2. 300 dividido por 2, pessoal, dá 150%. Ou seja, 3 sobre 2 equivale a 150%. Beleza? É isso que eu queria mostrar a vocês, como transformar de fração para porcentagem. Vamos continuar aqui. Dízimas periódicas. Tem como eu transformar de uma dízima periódica simples em uma fração? Claro que sim. Olha só, dízima periódica, pessoal, é um número que logo após a vírgula vem ele se repetindo infinitamente. Como é que eu sei que é infinitamente? Por causa dos pontinhos, tá vendo? Se fosse um número decimal comum, não teria esses pontinhos. Aí eu faria daquela maneira que eu expliquei agora há pouco, transformando de dízima, aliás, de número decimal para fração. Só que aqui é uma dízima periódica e ela é simples. Por quê? Logo após a vírgula vem um número que se repete, que a gente chama de período. Qual é o número que está se repetindo aqui? É o 3, tá vendo? Ó? Ele é o meu período, tá certo? Ele é o meu período. Então, como é que eu faço? Eu repito esse período aqui no numerador. O período é 3, beleza? E agora me diga, esse período que é 3, ele possui quantos algarismos? 1, que é o próprio número 3. Então, essa quantidade de algarismo vai ser a quantidade de noves que eu vou colocar aqui embaixo. Terminou. Então, 0,3333 é 3 sobre 9. Essa é a minha fração. Ela é chamada de fração própria, porque o numerador é menor que o denominador, tá? Toda vez que o numerador for menor que o denominador, é uma fração própria. Esse 3 sobre 9, essa fração própria, é a fração geratriz que gerou esse número aqui, 0,33333 infinitamente. Professor, faça essa aqui. Beleza, vou fazer. 0,25, 25, 25. Qual é o número que está se repetindo? Qual é o número que se repete? Isso. O número que se repete aqui é chamado de período. E ele é o 25. Aí você pega esse período, que é o 25, coloca aqui em cima. 25. Beleza? E na parte de baixo, você vai colocar noves. E esses noves têm a ver com a quantidade de algarismo do período. Qual é a quantidade que eu tenho aqui? 2, né? São 2 números, 2 dígitos. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, 2 noves. 1, 2. Acabou a conta, ó.
esse resultado aqui é a fração geratriz, a fração que gerou essa dízima periódica simples, ok? Olha, vê esse aqui. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Quem é o período? O período é 4, 5, 6. É ou não é? 4, 5, 6. É o número que se repete, é o período. Quantos algarismos eu tenho aqui nesse período? 1, 2, 3. Então, são quantos noves aqui embaixo? Isso, minha gente. Muito bem. São 3 noves. 1, 2, 3. Facílimo. Essa fração é a fração que gerou esse número aqui, que é uma dízima periódica, o quê? Simples. Ok, pessoal? Entendido? Beleza? E se fosse uma dízima periódica composta? Como é que funcionaria, professor? Vamos fazer aqui. A dízima periódica composta, ela vai ter duas coisas. Ela vai ter uma parte que a gente vai chamar de período e vai ter uma outra parte que a gente vai dizer que é não período. É uma parte que não é período. Beleza? Então, olhe para mim aqui e me diga quem é o período. Qual é o número que se repete? Vá, fale agora. Isso, o número que está se repetindo é o 3. E qual é o número que não se repete? Que não está se repetindo? Isso, é o número 2. Então, como é que é feito isso? Primeiro você vai colocar a parte não periódica, o não período aqui em cima, que no caso ali é o número 2. Depois você vai colocar a parte periódica, que é o número 3, beleza? Parte não periódica, seguida do período, menos a parte não periódica, que no caso aqui é o número 2, ó. Beleza? Entendido? Ó, parte não periódica é o 2. Seguida do período, o período é o 3. Menos a parte não periódica, que é o próprio número 2. Beleza? Aqui embaixo no denominador, você vai colocar noves e zeros. Os noves têm a ver com o período. Quem é o período? 3. Quantos algarismos eu tenho aqui? 1. Então, eu vou colocar apenas um 9. Seguidos de zeros. Os zeros têm a ver com a parte não periódica. Quem é a parte não periódica? É o número 2. Então, eu coloco aqui, ó, 1, 0. Boto aqui. Percebeu o que eu fiz? Coloquei em cores aqui para a gente perceber a quantidade de noves que tem a ver com a parte periódica e a quantidade de zeros que tem a ver com a parte não periódica. Tá vendo? Fica fácil. Aí, 23 menos 2 dá 21. 23 menos 2 dá 21. Sobre 90. Esse aqui é o resultado. Esse aqui é a minha dízima periódica composta. É a minha fração, melhor dizendo, a fração que gerou essa dízima. Beleza, pessoal? Tem uma coisa aqui que eu quero dizer ainda, que é, no caso, a simplificação dessa dízima. Como é que eu faço para simplificar essa fração que gerou essa dízima? Essa fração aqui, ela é chamada de fração própria. Numerador é menor que o denominador. É uma fração própria. Porém, eu posso transformar essa fração aqui ainda numa fração equivalente, numa fração mais simples ainda que essa. Essa fração, ela é chamada de fração equivalente. Como é que eu faço? Eu divido, pessoal. Eu divido aqui em cima, ó, por 3 e divido aqui embaixo também por 3. Sabe por que eu posso dividir? Porque esse número ele é múltiplo de 3, 21, e 90 também. Aí quando eu dividir 21 por 3, eu vou encontrar aqui, ó, um 7. Quando eu dividir 90 por 3, eu vou encontrar 30. Essa fração que eu encontrei aqui de azul, ela é chamada de fração equivalente. Tem o mesmo valor que 21 sobre 90. Beleza? Ou seja, eu estou querendo dizer que você pode simplificar ainda quando encontrar o resultado. Se der para simplificar, você também pode fazê-lo. E aí você vai ter uma fração que a gente chama de fração equivalente e irredutível. Além de ser uma fração equivalente, ela também é chamada de fração irredutível. Por que irredutível?
não consegue mais se reduzir. Então, tem 3 nomes para essa fração aqui. Ela é própria, porque o numerador é menor que o denominador. Ela é equivalente, porque ela é equivalente a 21 sobre 90, tem o mesmo valor, certo? Que vai dar esse número aqui quando eu dividir o numerador pelo denominador. E ela também é chamada de fração irredutível, porque não conseguimos mais simplificá-la, beleza? Vamos fazer essa aqui, a segunda da letra B, né? Veja, primeiro você já sabe, vai encontrar o período. O período aqui, pessoal, o período aqui vai ser quem? O número que se repete é quem? 5, né? E a parte não período vai ser quem? O não período. O não período aqui, o não período vai ser o número 46. Beleza? Como é que eu vou responder isso, professor? Escreva no seu caderno que eu vou dizer agora, tá bom? Vai ajudar você. Você primeiro vai fazer o seguinte, vai colocar aqui em cima a parte não periódica. A parte não periódica aqui, ó, é o número 46. Seguida do período. Quem é o período? O número que se repete, que é o número 5. Menos a parte não periódica. Quem é a parte não periódica? Nesse caso aqui é o 46. Beleza? Na parte do denominador, você vai fazer assim. Tanto os noves quanto são os algarismos do período. O período é 5. É um algarismo, eu coloco um 9. Percebeu a cor? Ó, azul com azul. Um aqui, beleza? Um 9. Seguidos de tantos zeros quantos são os algarismos da parte não periódica. Não período é 46. Quantos zeros eu coloco? 2, porque são 2 números que eu tenho para formar 46. Agora, pessoal, é só fazer a subtração. 465 tirando 46. Ó, 15 tirando 6 dá 9, né? Venho para cá 5. 6 menos 5 dá 1. 419 é o número de cima. 419. Sobre 900. Beleza? Aí eu vou verificar se dá para simplificar. Quando eu somo aqui 9 mais 1 dá 10. 10 mais 4, 14. 14 não é múltiplo de 3. Não dá para dividir por 3. Então não dá nem em cima nem embaixo. Aqui é par. Aqui não é. Não dá por 2. Se não dá por 2 nem por 3, não dá por 6. Não dá por 5 em cima. Enfim, o resultado é esse aqui. É a forma mais simples que eu tenho para essa fração que gerou o número 0,465555. Beleza? Essa é a fração geratriz que gerou essa dízima. Vamos fazer alguns exercícios? Porque aí a gente treina para finalizar essa aula e vocês ficarem bem tranquilos, tá certo? Deixando, é claro, seu like aí para ajudar o nosso canal. Veja, dado a fração 9 sobre 10, transforme-a para número decimal. Ele quer transformar isso em um número decimal. E marca a alternativa encontrada. Pessoal, transformar 9 sobre 10 em decimal é dividir 9 por 10. Então, você vem aqui e bota um 0 com uma vírgula e um 0 aqui, ó. Porque 9 não dava para dividir, né? Agora dá. 90 por 10 dá 9. 9 vezes 10, 90. Subtraindo aqui dá 0. Ou seja, a resposta é 0,9, letra C. Ok? Letra C. Vamos fazer agora a questão 2. A questão 2, ele me deu um número que é uma dízima periódica simples. Por que eu sei que é simples? Porque logo após a vírgula, vem o número se repetindo, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, o período aqui é 2. Se o período é 2, nesse caso não tem parte não periódica, a gente vai dizer que é uma dízima periódica simples. E para fazer essa transformação, observe um detalhe. Observe um detalhe. Eu tenho aqui 1,2222, não é? Então, esse número 1,222 é a mesma coisa que 1 mais 0,222. Beleza? É a mesma coisa. Se você somar 1 mais 0,222, dá 1,222. O que é que isso aqui está me dizendo? Como isso aqui vai ser transformado em uma fração, isso está me dizendo que é um número misto.
uma parte inteira acrescentada de uma fração. Se você ainda não sabe o que é um número misto, eu vou deixar um cardzinho aqui para você dar uma analisada como transformar de número misto para fração e vice-versa, tá bom? Então aqui, pessoal, 0,2222 é uma dízima periódica simples. Como é que eu respondo? Primeiro eu vou repetir esse número 1 aqui, que ninguém mexeu com ele. Como é uma dízima, vai se transformar em uma fração, então eu vou ter uma parte que a gente vai chamar de período, que é o número que se repete, que nesse caso aqui é o número 2. E aqui no meu denominador, eu terei a quantidade de noves se referindo à quantidade de algarismo do período. Como o período é 2, só tem um algarismo, eu coloco um 9. Então aqui eu tenho a minha fração que gerou o número 0,222, que é o 2 sobre 9. Beleza? Só que isso aqui é um número misto. Como é que eu escrevo um número misto? Isso aqui, ele pode ser escrito como sendo 1, 2 sobre 9. Olha aqui, ó. Esse é o resultado. Um número misto, por definição, é uma parte inteira acrescentada de uma fração. Ó, a parte inteira acrescentada de uma fração, essa é a nomenclatura que resume aí a ideia dessa soma aqui, de uma parte inteira com a fração. Qual é a alternativa? Letra A. Então, a resposta é letra A. E, professor, me lembre aí, como é que eu transformaria esse número misto em uma fração? A gente faria assim, ó. 1, 2 nono não é a mesma coisa que 1 mais 2 sobre 9? Aí o que é que a gente faria? A gente multiplicaria esse 9 pela parte inteira e o resultado somaria com 2. Aí ficaria assim, ó. 9 vezes 1 dá 9, 9 mais 2 dá 11. 11 sobre 9. É como eu transformaria, né, um número misto em uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Beleza? Então, esse número é igual a esse, ó, 11 sobre 9. Ou igual a esse, que é 1 2 nonos. Ok, pessoal? A questão 3, ele pede para a gente transformar essa dízima composta, certo? Essa dízima composta, já vi que tem um erro aí nas alternativas, aí eu faço no final, tá certo? Ó, 137 menos 13. Aí no final eu mostro aqui, não vai dar nenhuma dessas alternativas, pelo que eu olhei aqui e já respondi mentalmente, não vai bater nenhuma dessas alternativas, mas vamos fazê-la, tá certo? Então veja, como é que eu transformo isso aqui? É uma dízima periódica composta que eu quero transformar em fração. Eu quero saber qual é a fração que gerou essa dízima. Aí veja bem, eu vou pegar aqui o número 0,13777, beleza? Esse é o número. Como é que eu faço esse tipo de questão? Como é que eu faço? Eu vou ter uma parte, primeiro aqui, que é o período, e outra parte que a gente chama de não período, lembra? O período é o número que se repete, que é quem aí? 7, né? E o não período é aquele número que não se repete, que no caso ali é o número 13. Como é que eu resolvo uma transformação de uma dízima composta para fração? Primeiro eu vou colocar a parte não periódica, aqui em cima, seguida do período. O período é 7. Menos a parte não periódica, aqui em cima, que é o número 13. Vou repetir. Parte não periódica, seguida do período, menos a parte não periódica. Aqui embaixo são tantos noves quantos são os algarismos do período. O período é 7, eu coloco um 9. Lembra da cor? Que eu identifico pela cor, né? Seguido de quantos zeros? Isso, são 2 zeros, porque são 2 dígitos. Aí eu coloco aqui, ó, 2 zeros. Aí isso é só fazer subtração. 137 tirando 13 dá 7 menos 3, 4. 3 menos 1, 2. E desce o número 1. Dá 124 sobre 900. Por isso eu disse que não ia ter a resposta aqui, tá vendo? Ó? 124 sobre 900 é o resultado final.
Professor, mas eu poderia simplificar? Poderia, porque tanto em cima quanto embaixo dá para dividir aqui por 4, né? Como é que eu sei que o número dá para dividir por 4? Porque os dois últimos algarismos são múltiplos de 4. Ó. 24 é múltiplo de 4, 00 também termina em 00, é divisível por 4. Então, eu vou dividir aqui por 4. Vou dividir aqui por 4. Quando eu dividir 124 por 4, eu vou encontrar 124 dividido por 4. 12 por 4 dá 3, né? Aí depois desce o 4, 4 por 4, não, eu vou encontrar 31, ó. 31, certo? E 900 dividido por 4, eu vou encontrar quanto? 9 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, subtraindo 1, 10, 10 por 4, 2, 2 vezes 4, 8, subtraindo 2, 5. Eu vou encontrar 225. Então, esse aqui, pessoal, é o resultado, é a alternativa que deveria estar por aqui, tá? 31 sobre 225. Não tem aqui a alternativa que corresponda a essa dízima periódica composta. A resposta deveria ser essa, 31 sobre 225. Beleza? Questão 4. E última é o seguinte, ele quer que eu transforme a fração, 2/5 em porcentagem. Pessoal, transformar em porcentagem é você pegar a fração e multiplicar por 100%. Beleza? É bem simples. Você faz a multiplicação, ó, 2 vezes 100%, que dá 200. E o resultado você divide por 5. 200 dividido por 5 vai me dar 40. O resultado é esse, ó, 40%. Letra B. Ok, pessoal? Beleza? Eu peço a vocês que deixem aí o seu like, tá certo? Porque ajuda outras pessoas a estudarem matemática, a ver os conteúdos aqui do canal. Matemática é bom demais. Até a próxima, pessoal!